Olá pessoal do canal, eu cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Igreja Convertida de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus que ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos, e deixou o seu Espírito para conosco, para que nós venhamos crer nele e tenhamos a vida eterna para sempre. E esperando ele, estamos aguardando ele até a sua vinda, para que nós possamos ir para a vida eterna com ele em Cristo Jesus. Ou se assim ele nos recolher antes, também estaremos guardados nele, para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus Cristo. Convém que Jesus cresça sempre na minha vida e eu diminua para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. É a verdade, o Evangelho sendo pregado da forma como ele é, estendendo a sua misericórdia para a sua honra e a glória de Cristo. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus disse: eu não vim julgar, condenar o mundo, mas vim trazer o pecador ao arrependimento dos seus pecados, para crer nele e levá-los a todos os pecadores que se arrependeram dos seus pecados para a vida eterna. Aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado. Vamos lá, pessoal, a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Vocês venham atentar, aquele também que não é convertido, venha atentar e entender o Evangelho. E os que já são convertidos venham ser edificados mais ainda, porque quando a palavra do Senhor é pregada, ela é pregada para os que já crêem, os que andam na presença e os que também não crêem. Os que andam na presença vão ser mais edificados, mais cheios. E os que não andam na presença, venham atentar para ser salvos em Cristo Jesus. Evangelho de Marcos, o capítulo 9 e o versículo 42 e o versículo 43, diz da seguinte forma: os escândalos. Vamos entrar no mérito, não na questão de escândalos nos quais estão já na igreja e levam o nome de Deus ao escândalo. Não é nessa parte, não é nessa questão. Mas é na questão dos que sofrem por conta do Evangelho, dos que sofrem por conta da fé. Mas esse sofrimento o traz a alegria, o gozo de saber que serve o verdadeiro Deus e anda com o verdadeiro Deus e pratica a verdadeira fé única, sem mácula, sem mancha, dada por Jesus Cristo para que nós venhamos herdar a vida eterna. Evangelho de Marcos, capítulo 9 e o versículo 42 e 43 está escrito: para todos aqueles que estão nessa situação e praticam isso contra a igreja do Senhor, assim diz o Senhor para esses que estão nessa situação. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 42 e 43. Os escândalos e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, Jesus dizendo para a multidão da época e diz até os tempos de hoje, até a consumação dos séculos, porque a palavra de Jesus, ela é viva, ela é a verdade. Evangelho de Marcos 42, capítulo 9, versículo 42. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E qualquer, mais uma vez de novo, e qualquer que escandalizar um destes pequeninos, ou seja, os crentes que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Ou seja, é melhor que não tivesse nascido. Os que praticam tais práticas contra a igreja do Senhor, contra os crentes. Mas veja bem, versículo 42. E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para te entrares na vida, ou seja, na vida eterna, aleijado do que, tendo duas mãos, ireis para o inferno, para que o fogo que nunca se apaga. Mais uma vez, versículo 42. E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado, ou seja, na vida eterna, aleijado do que, tendo duas mãos, ireis para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Veja bem, aqui o Senhor Jesus Cristo, ele é claro acerca de todos quantos
escandalizam, né? Porque há muitos que escandalizam, né? Há muitos que debocham, tiram sarro, fere com palavras os crentes, os verdadeiros pequeninos do Senhor. O Senhor Jesus é claro aqui. Ele diz que essas pessoas que têm essas práticas contra os crentes, contra os pequenos do Senhor, por aí está sendo pregado o Evangelho. Tem lugares que até tiram a vida dos crentes que pregam o Evangelho. Não só debocham, não só escandalizam os pequeninos, mas até tiram a vida. O Senhor diz que melhor é que amarrasse uma pedra no pescoço, uma pedra de moinho. Ou seja, para quem não conhece, moinho é aquele moinho, duas pedras redondas com a madeira ou um ferro enfiada, e joga o grão do milho e moe o grão do milho todinho, não é? Para fazer a comida. Pega o milho seco, coloca lá e vai quebrando ele em muitos fragmentos. É uma pedra muito pesada. Imagina, amarrar uma pedra dessa na pessoa e jogar dentro de um lago, né? Jesus está dizendo, é melhor que não tivesse nascido. Só que para vocês, para esses tais que estão nessas práticas, o Senhor Jesus Cristo tem a misericórdia para vocês, tem a graça, tem a benignidade, tem o amor. Arrependei-vos dessas práticas, crê no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra. Ele tem a misericórdia, tem a graça, tem a vida eterna para vocês. É melhor que vocês entrem no reino de Deus, faltando uma parte do corpo de vocês. Isso é simbolicamente dizendo, porque se vocês se arrependerem, vocês herdarão a vida eterna, porque Ele tem a vida eterna para vocês. Ele veio para a cruz do Calvário entregar a sua vida para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então é necessário crer e obedecer e praticar. Você que está nessa prática, pare de praticar essas práticas, né? Respeite o crente, o servo de Deus, não deboche, porque muitas vezes nós passamos situações nas nossas vidas e não sabemos porquê. Está aí o porquê. Situações difíceis acontecem na nossa vida, porque debochamos do santo de Deus. Mas Deus tem a misericórdia, tem a graça, tem o amor, tem a benignidade para vocês. Conheça o Cristo, o verdadeiro Cristo que ressuscitou, o Cristo invisível, o que ressuscitou na cruz do Calvário e deixou os seus verdadeiros para pregar a verdade, o Evangelho, para dar com ele em santidade, em unção, em alegria e graça de Deus. Eu quero aqui deixar essa palavra para você refletir. Há muitos também que estão no meio da igreja, que são dessa forma, debocham dos que pregam a verdade. Se arrependa desse pecado, confesse para Jesus, se arrependa e siga em santidade com Ele, porque o Senhor tem a misericórdia para você enquanto é tempo. Ele tem a graça